Terminada a parte introdutória, agora a gente entra numa parte específica que a gente trabalha em Android chamada Widgets. Nós vamos trabalhar alguns widgets específicos aí do Android. O widget dentro de Android nada mais é do que um componente gráfico que a gente coloca dentro de uma view do Android. Nos projetos anteriores a gente até já utilizou os widgets. Colocamos lá um edit text, um text view, um button. Todos eles são widgets, são componentes gráficos que a gente coloca dentro de uma view do Android. Só lembrando, view é aquela classe responsável por renderizar, por criar os componentes gráficos da Activity. E a classe widget é filha de view, representando aí os componentes que vão ficar dentro dela. O primeiro que nós vamos trabalhar é um componente bem simples chamado Autocomplete Text View, um simples campo de autocompletar. Do mesmo jeito que a gente abre lá o site do Google e começa a digitar alguma coisa, ele traz já alguns valores, já autocompleta o campo. A gente tem esse componente aqui também dentro do Android. É um widget baseado em Edit Text, um campo de edição, com a possibilidade de autocompletar a partir do momento que o usuário vai digitando os valores. Vamos criar um novo projeto chamado Test Widget 01. Criar ele aqui. Android Application. Teste Widget 01. O nome do pacote eu vou mudar para pdm.testes widget 01. Aqui eu vou colocar o 2.33, aqui o 233, aqui o Google APIs 10 e sem nenhum tempo. Padrão que a gente vinha trabalhando aqui. Vou marcar a opção, manter marcada a opção de criar atividade. O ícone vai ser esse mesmo, criar atividade novamente. E o nome da atividade aqui eu vou chamar de principal. O nome do layout eu vou manter o mesmo aqui. Então, vou criar o projeto. Tem aqui já a minha primeira tela. Então, lá no arquivo strings.xml, nós vamos alterar lá o Hello World lá para msg-digit. Para que o usuário, esse campo aqui nós vamos alterar. Então aqui em values, strings, vamos alterar aqui para o nome dela vai ser msg-digit e o valor vai ser informe o nome do país. Então nós vamos, o objetivo aqui desse exemplo é mostrar. Tem um campo de texto, o usuário vai começar a digitar o nome de um país e ele vai carregar os países a partir das letras que ele for digitando. Aqui no layout principal, nós vamos alterar aqui porque está mostrando um erro, né? Não existe mais essa variável Olá Mundo, existe msg digit, que a gente alterou lá atrás, informa o nome do país. Tá? Aqui agora nós vamos colocar o widget Autocomplete Text View para Text Fields. Aqui embaixo, Autocomplete Text View. Coloquei ele aqui embaixo. Vou aumentar o tamanho dele aqui. Pronto. Então aqui é onde o usuário vai digitar os valores. Né? Eu vou alterar aqui as propriedades dele. O ID dele eu vou trocar. O ID vai ser txt países, com P maiúsculo. E aqui o text eu vou deixar em branco. Né? Quando o usuário carregar, ele já vai estar em branco para que ele digite os valores. Bom, em termos de parte visual é isso. Nossa tela já está pronta. Agora nós precisamos alterar aqui a classe principal, para que quando o usuário digitar um valor aqui, ele vai automaticamente carregar os valores necessários ali. Estou dando um errinho aqui no R, vou dar o build, para ele criar o que ele não tiver conseguido criar, já está pronto aqui. Né? Aqui anteriormente o que a gente fez lá foi alteramos lá a variável, né, na strings.xml.
mudamos o layout para buscar o valor novo dessa variável e colocamos o widget. Agora, alterando aqui a classe, nossa, o material aqui está teste widget activity, mas eu renomeei ela para principal, é a mesma classe. Vamos declarar uma variável do tipo autocomplete text view aqui em cima, né, para poder acessar o valor que tiver aqui no meu layout. Lembrando, esse é o layout. Dentro da classe, para acessar o valor que o usuário digitou aqui, eu preciso de ter uma variável do mesmo tipo do componente. Eu vou chamar ela de aux.txt países. Está dando um erro aqui de importação, né? Vou mandar importar. Então, todos os widgets do Android ficam dentro desse pacote aqui, android.widget. E, continuando aqui, nós vamos declarar uma variável privada, final, quer dizer que não vai poder ser alterada mais, que vai ser um array de strings, chamado países. Nesse array de strings nós vamos colocar os países disponíveis aqui para o usuário escolher. O preenchimento desse array poderia ser, por exemplo, buscando os valores de uma tabela do banco de dados. Na etapa 2 nós vamos fazer isso. Então vamos fazer isso aqui, ó. Logo abaixo aqui, vou declarar uma variável privada, final, que vai ser um array de string chamado países. Tá? E essa minha variável eu estou inicializando ela aqui, com um novo array de string. Então, recebe um novo string, array, e vou preencher os valores para ele aqui. Aqui eu coloquei alguns países, fiquem à vontade de ir para colocar os países que vocês quiserem. Então, vou deixar aqui na Bolívia. Então, pronto, eu já tenho aqui o meu array de strings com o nome dos países. Tá? E aí, aqui dentro do método onCreate, logo abaixo aqui a definição, a chamada do método responsável por fazer o desenho da tela, que, recapitulando, é o método setContentView, que está mandando renderizar essa tela aqui. Eu vou vincular aquele componente da tela, esse componente aqui, com essa minha lista de países, para que quando o usuário digite os países, ele já busque os que estão cadastrados aqui. Para fazer isso, eu preciso criar um chamado adapter, um adaptador de arrays, nesse caso aqui. E para esse adaptador de arrays eu passo a tela que eu estou, é o this, o tipo de adaptação que vai ser feita, que vai ser um simple drop-down item em uma linha, né? Quer dizer, vai trazer como se fosse resultado de uma caixa de combinação simples. E o que compõe esse meu adaptador? No caso aqui é o nosso array chamado string, nosso array chamado países. E aí eu pego esse meu adaptador, aqui eu acesso primeiramente através do findViewById, aquele campo que a gente chamou lá de txt países. Aqui, ó. Lá no main, esse nosso campo aqui chama-se txt países. Então aqui no principal eu vou precisar acessá-lo, né? Eu acesso esse campo txt países através de uma variável chamada aux.txt países, e esse aux.txt países eu seto nele um adaptador, que é esse que a gente preencheu aqui. É como se eu estivesse pegando o meu array de strings e jogando para dentro do aux.txt países como um adaptador. Então vamos fazer isso aqui, dentro do método onCreate, nós vamos criar esse chamado arrayAdapter. ArrayAdapter. Da mesma forma que a gente tinha feito aqui atrás, né, nós temos um array de strings. Então nosso arrayAdapter também vai ser do tipo string. Vou colocar aqui string, eu chamei de adapter, vai receber um new
aí a data, string, e aí do jeito que eu falei que eu vou passar os três parâmetros para ele. Primeiramente o this, depois eu vou passar aqui o tipo da exibição dos valores, android.r.layout, e eu vou utilizar simple dropdown item número 1 line, vírgula, aí eu vou passar a minha lista de países. Está dando erro aqui, a da importação, vou fazer ela aqui. Está importado. Agora eu vou precisar acessar esse campo txt país. Para fazer isso eu uso esse alt txt país que eu declarei aqui. Deixa eu falar que ele vai receber a conversão do mesmo tipo dele, né, que é autocomplete text view, e find view by id, que é o campo r.id.txt país. Tá? E por fim, para preencher o valor, vincular na verdade esse adaptador que eu criei aqui em cima com o meu componente visual, o autocomplete text view, eu uso o setAdapter, passando para ele aqui esse adapter que a gente acabou de criar aqui em cima, que por sua vez está vinculado com esse array aqui de países. Tá? Então, feito isso, aqui está a explicação, né, do que eu falei aqui. Vamos executar o aplicativo, fazer os testes, né? Vou rodar ele aqui. Bom, fazendo o teste aqui, se eu digitar R, por exemplo, que ele teve que trazer Argentina e Armênia, vocês podem ver que o valor aqui não está sendo exibido. Se eu clicar, ele até traz, mas o problema aqui é na exibição. Isso aqui é um bug do Android, né? Quem quiser dar uma olhada, tem aqui no code.google.com/p de português/android issues, que são os problemas. Tem aqui o detalhamento desse erro aqui. É um erro do Android que a gente tem que tentar fazer o que eles chamam de workaround, que é uma solução de contorno. Para fazer isso, vou fechar aqui, vou voltar no meu aplicativo. Aqui dentro do principal.java, antes do setContentView, eu vou chamar o método setTheme, que é para setar o tema. Esse é o tema padrão do Android, mas por algum motivo ele perde essas configurações na hora do carregamento da tela. Então aqui setTheme, passando para ele android.r.style.theme. Vou dar um build aqui no projeto. Run as Android Application. Vamos carregar o projeto de novo. Então, para aqui informa o nome do país. Se eu colocar, por exemplo, AR, ele trouxe para mim Argentina e Armênia. Se eu colocar BR, ele trouxe Brasil. Vocês podem ver que ele só começa a pesquisar depois que eu digito duas letras. Eu coloquei E, não trouxe nada. Coloquei S, trouxe Espanha e Estados Unidos. Então aí já passou a funcionar. Estou voltando aqui com o backspace, ele automaticamente já traz. Posso movimentar aqui e escolher os outros valores. Então, feito isso, fica um exercício para ser feito, que é que vocês pesquisarem. Se o usuário tivesse que informar no mínimo 4 caracteres para pesquisar o texto, do jeito que está ali, se o usuário informa 2 caracteres, ele já faz a pesquisa. Mas eu quero que seja pesquisado apenas quando o usuário digitar 4 caracteres. Pesquisem a respeito, tem um código que a gente precisa alterar para fazer essa mudança. Na verdade, um parâmetro desse campo autocomplete text view aqui.